E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero fazer aqui agora um vídeo onde eu vou estar dando mais detalhes acerca da porção do príncipe, porque é interessante que a gente aprenda, né, não apenas falando, né, mas lendo os textos e também mostrando visualmente como que é a divisão. Isso é importante por quê? Isso é importante porque quando nós lemos o texto e nós visualizamos, né, como que funciona, é muito mais difícil de você ser enganado, lubridiado, né, com sofismas e com mentiras que se falam por aí. Então eu quero mostrar para vocês isso daqui que tem a ver com a porção do príncipe de novo, tá? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a porção do príncipe, certo? Muito bem. Aqui nós temos a distribuição das terras conforme as tribos, tá? E observa que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Em cima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 tribos em cima, 5 tribos embaixo. E aqui no meio nós temos o que é chamado de a porção do príncipe. Tá, mas o que que vem a ser, né, essa porção do príncipe? O que que é essa porção do príncipe? Tá? Vamos ler o texto, olha só. Diz aqui assim, né? Ezequiel capítulo 48, versículo 21. E o que restou será para o príncipe. Por que o que restou? Que no versículo 20 para trás, ele vai fazer ali a divisão, né, das tribos, das porções para cada tribo, e faz a divisão da cidade, da porção dos sacerdotes, e aí ele vai finalizar assim. E o que restou, o resto, a rebarba, o que sobrou, será para o príncipe deste e do outro lado da oferta santa. Quem está querendo dizer com isso? Deste e do outro lado da oferta santa. Deste, né? Deste e do outro lado da oferta santa. Né? Então, pega aqui dois lados, deste aqui e do outro lado, leste e oeste, do meio da porção santa, que é também chamada de a porção sagrada. O que tem nessa porção santa ou nessa oferta santa, né? Tem a possessão da cidade, diante das 25 mil canas da oferta, até o termo do Oriente e do Ocidente, diante das 20 mil, das 25 mil até o termo do Ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe. Está colocando ali o distanciamento, né? Que é justamente ele está colocando essa linha aqui. Ele fez o cálculo, né, dessa linha aqui que está em cinza, de um lado e do outro lado. Ele fez aqui falando que no meio teria a porção sagrada. E a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela, tá aqui no meio, beleza? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, visualizando, é que o príncipe, aonde ele vai residir, aonde ele vai morar, aonde ele vai ter a sua casa, é dentro desses dois locais ali, leste e oeste. No meio não pode, no meio é a porção sagrada, é a porção santa. Beleza? Tá. São quantos príncipes? É um príncipe só? Não, não é um príncipe só. Tá? Vamos ler aqui Ezequiel no capítulo, deixa eu subir aqui, 45, versículo 8. Olha o que diz aí, ó. E esta será a sua possessão em Israel, né? A possessão do príncipe, né? E os meus príncipes, está no plural, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Por quê? Porque ele vai fazer aqui um apontamento de que nos tempos de Ezequiel, os príncipes oprimiam o povo. Quem eram os príncipes? Os príncipes, eu separei o texto aqui para você. Quem eram os príncipes ali? Ó? Vamos ver aqui quem eram os príncipes. Ó. Números capítulo 7, versículo 2. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que forem príncipes das tribos,
que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, aí vai dizer ali os sacrifícios, ofertas e tal, né? Então, quem eram os príncipes? Os príncipes eram os cabeças da família que se tornaram chefes das tribos, os representantes das tribos. Esses eram os príncipes. Os príncipes, mais uma vez, eram os que estavam de frente, comandando, né? Estavam ali na frente das tribos, representando as tribos. No povo de Israel, você via o rei, você via o sumo sacerdote, você via o sacerdote, você via os juízes, você via os príncipes das tribos, tá? Os príncipes das tribos, os embaixadores, os representantes, aqueles que encabeçavam as tribos. Eles não eram reis, eles não eram sacerdotes, mas eles representavam as suas tribos e eles oprimiam o povo. Quando Deus ele vai dar a terra e faz a distribuição da terra, ele está dizendo, olha, essa terra aqui, sacerdote não, essa terra aqui, príncipe, vai ser para você, é sua possessão em Israel. E os meus príncipes, ou seja, todos os representantes das tribos e das nações, nunca mais oprimirão meu povo. Tá? Antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos, ninguém vai mais pegar as tribos dos outros. Tá? Isso é importante, por quê? Porque muitas pessoas acreditam, né, que o reino de Deus ele é um reino que só tem igreja. É um reino que só tem igreja, é um reino onde só tem glorificados. E não é assim. O reino de Deus tem nações e dentro das nações existe também hierarquia, certo? Tem a hierarquia dentro do corpo de Cristo, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas, né? Outra é a glória da lua. Assim também será na ressurreição. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, na ressurreição haverão corpos celestes diferentes, um com mais brilho, outro com menos brilho. Haverá maiores e menores. E entre os corpos terrestres também haverá diferença. Olha o que diz aqui em Lucas, no capítulo 7, versículo 28. Ó. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Dos nascidos de mulheres não há. Ou seja, entre os terrestres, João Batista, de todos que já nasceram até ele foi o maior de todos, dos nascidos de mulher, ou seja, os dos corpos terrestres. Mas olha o que ele coloca aqui. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo que dos homens nascidos de mulher existe hierarquia. Tem o maior, tem o maior. Tem o menor e o maior. E o menorzinho glorificado, o menor glorificado no reino, é maior do que o maior dos que não tem o corpo glorificado. Ele faz essa comparação dizendo, olha, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas no reino, o menorzinho vai ser maior do que João. Não que João não terá o corpo glorificado, mas ele pegou João como referência, dizendo que no reino de Deus vai existir hierarquia entre os filhos de Deus e vai existir maiores e menores entre as nações. Perfeito? Isso aqui é um texto claríssimo, né, que ele está colocando. E como que a gente enxerga isso? Bom, por exemplo, vamos pegar aqui, né, essa aqui é a porção sagrada, tá? Aqui a única coisa que os príncipes podem fazer é vir até aqui, mas a sua posição de terra está entre o leste e o oeste do mapa, não pode ser aqui no meio, tá? Aqui em cima é a porção dos levitas, vamos ver aqui de cima para baixo o que Deus reservou aqui para os levitas, tá? Para esse grupo sacerdotal não glorificado, ó. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim,
quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade, ou seja, isso vai ser um castigo que ele vai colocar ali sobre os levitas por causa do seu passado. Contudo, serão ministros no meu santuário. Gente, isso aqui é uma profecia que nunca se cumpriu, tá? Você não vai, o que eu vou ler aqui agora, você nunca viu na história de Israel. Isso nunca aconteceu na história de Israel, tá? Ó, contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. E está falando para um povo específico, não está falando para a igreja aqui. Isso aqui não é para a igreja. Está falando de um povo específico, uma linhagem específica. Essa profecia nunca se cumpriu. Por que nunca se cumpriu? Porque nunca houve, né, na história de Israel uma estrutura como a estrutura do templo de Ezequiel, com a restauração das tribos. Nunca houve, depois da dispersão das tribos, nunca houve as tribos todas juntas ali, unidas de novo, nunca existiu isso. E está dizendo que eles estarão fazendo serviços de guarda, olha o que diz aí, né? Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas. Não vai. As coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizer. Então você está vendo que é uma profecia que nunca se cumpriu, nunca teve isso na história, tá? Onde a tribo de Levi ela foi designada a ficar como guarda do templo, apenas a matar animais, né? Servirem coisas de suporte, foram proibidos de servirem o sacerdócio, tá? E apenas se tornaram guarda, né, das ordenanças da casa e todo o serviço, né, que está ali, que a gente vê no templo, tá? Isso nunca se cumpriu, isso não tem nada a ver com a igreja, porque isso aqui é um serviço sacerdotal rebaixado, ou melhor dizendo, punitivo, tá bom? É um serviço punitivo que eles estão fazendo ali. Isso não tem a ver com a igreja, em hipótese alguma. Nem se quiser colocar pecados dos nossos antepassados para querer simbolizar isso daí. E eles moram aqui em cima, tá? Aqui é a parte deles, a parte dos levitas, e aqui embaixo é a parte dos sadoquitas. Aqui é o templo. Essa parte, veja aqui, é aquele quadradão, aquele muro enorme que fica do lado, entre, né, o templo. Você pode perceber aqui que tem esse edifício aqui e tem esse edifício aqui, tá? Aqui é onde dormem os levitas e aqui é onde dormem os zadoquitas, tá? Porque eles fazem turnos, eles têm turnos ali de serviço e é ali que eles têm que residir, tá? Depois vem os levitas e vai ser turno para render eles ali. E os zadoquitas, como que serão eles? Veja como é que tem hierarquia entre o sacerdócio ali do povo de Israel, ó. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior. E eles não se casarão com viúva nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Né? Isso daí você percebe que está indo contra a lei de Moisés. A lei de Moisés proíbe, né, se casar com viúva. Contudo, como essa não é a lei de Moisés, é a lei do templo, eles podem sim se casar com viúva, tá? E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem.
né? Vai existir um sinédrio ali para poder julgar as causas simples, tá? Pelos meus juízos a julgarão, e as minhas leis, os meus estatutos guardarão, em todas as minhas solenidades, ou seja, as festas vão ocorrer, e santificarão os meus sábados, tá? Então, eles vão guardar o sábado, porque o sábado eles vão continuar trabalhando, eles vão trabalhar, tá? Vão suar e eles vão precisar de um sábado para descansar, tá? Agora, você percebe aqui que haverá casamento, haverá morte, tem viúva, um sacerdote vai morrer. Isso pode ser aplicado para a igreja? Não pode ser aplicado para a igreja. Eu posso simbolizar isso hoje? Não tem como simbolizar isso hoje. Por quê? Porque é uma profecia que ela engloba uma série de eventos conjunto. É conjunto. É como se eu quisesse dizer que primeiro vem Jesus, depois vem Maria, depois vem os apóstolos, né? Em tempos diferentes. Não pode. Todas as profecias que se referem à Virgem, ao Messias, né? E aqueles que seriam luz, que são os apóstolos, eles têm que andar juntos. Eu não posso profetizar que Jesus iria ser traído em tempos depois de Jesus já ter sido morto. Entende? O traidor teria que nascer na mesma época de Jesus para poder encaixar as profecias. Todas as profecias de Jesus, dos apóstolos, de Maria, da morte dele, né, da traição, da ressurreição, todas elas são profecias que se cumprem numa mesma geração, no mesmo momento, porque tem que estar tudo caminhando junto. Essas profecias de Ezequiel do 40 e 48, elas andam nessa mesma dinâmica. Não tem como uma coisa se cumprir aqui, outra coisa se cumprir ali, outra coisa se cumprir acolá. Toda ela acontece junto. Por quê? Porque envolve posse da terra, envolve distribuição de herança, envolve, para ter zadoquitas, tem que ter levitas. Para os zadoquitas trabalharem, tem que ter o príncipe ali para auxiliar. Você está entendendo? Então, não existe como ter algo separado. Toda essa profecia tem que ser junta. E aqui nós temos, né, a cidade onde o Senhor está ali, terra de cultivo para a cidade, terra de cultivo para a cidade, tá? Olha que interessante esse texto aqui que vai falar um pouquinho sobre esses príncipes, tá? Vamos lá, ó. Vamos ler aqui o texto. Salmo 68, versículo 24 e 35. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Essa profecia aqui, se você for ler ela toda, você vai ver que já é a vinda de Jesus e quando ele elimina os inimigos na Magedon, tá? Eu já estou pegando o finalzinho já depois de todo esse evento. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. Domina sobre quem? Quem é o pequeno Benjamim que domina sobre quem? Os príncipes de Judá, com seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali, ou Naftali. Então você vê que o Benjamim, ali, simbolizando a igreja, tá? Domina sobre os príncipes, os representantes das tribos. O teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que fizeste para nós, por amor do teu templo em Jerusalém. Tá? E os reis te trarão presente. Você está vendo que isso aí tem a ver com o reino milenar. Um templo em Jerusalém, príncipes nas tribos, Benjamim ali dominando, reinando sobre todos eles, tá? E os reis te trarão presentes. Claro, porque os reis te trarão presentes? Porque serão dados aos reis, né? Esses presentes, eles vão apresentar ali quem são os reis, né? A igreja. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam uma guerra, ou seja, não vai ter guerra. Qualquer povo que desejar ter guerra será dissipado, porque é um reino de paz. Príncipes virão do Egito.
A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Tem versões que dizem as suas mãos cheias. Tá? Então, príncipes virão do Egito, representantes, né, chefes ali das tribos egípcias virão. Tá? Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia sua voz, dá um brado veemente, atribui a Deus fortaleza, sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. É um salmo profético, tá? É um salmo que expressa ali o reino milenar, certo? Deixa eu ver aqui mais um texto para a gente, ó. Isaías 18:7, Isaías 45:14. Vamos ler, ó. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e pele lisa, e um povo terrível. Desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Tá? Então, ele está trazendo uma mensagem aqui para o povo da Etiópia, tá? Para os etíopes, e está dizendo que, se você for ler o contexto, ele está falando, olha, vocês são oprimidos, mas vai chegar um momento em que vocês vão dar a volta por cima. Eu vou fazer justiça por vocês, tá? E chama esse povo de elevada estatura, de pele lisa e um povo terrível. Agora veja Isaías 45:14. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, voltou a falar sobre esse grupo de novo, passarão para ti e serão teus. Ele está falando para quem aqui? Ele está falando para a igreja, a nação que nasceu num único dia. Lembra daquele texto? Que coisa maravilhosa é uma nação nascer num único dia. Quem pode fazer isso? Ele está falando para esse povo. Está falando dos etíopes, dos egípcios, que haverão pessoas lá de grande estatura, fortes, né, poderosas, mas essas pessoas fortes e poderosas, eles serão da igreja. Irão atrás de ti, virão em flechas flamejantes, e diante de ti se prostrarão, fartar-se-ão as tuas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Né? Então você veja, né, que essa nação forte e esmagadora, poderosa, diante dos filhos de Deus, ela não é nada, tá? Mas ela serve aos desígnios da igreja, né, do corpo de Cristo. Então você percebe aqui, tá? Você veja claramente, né? Você está vendo aí o mapa, que no reino de Deus existem hierarquias e infelizmente muitas pessoas querem acabar com essa hierarquia, tá? Dissipar essa hierarquia, dizer que não tem hierarquia. Tem sim, né? Todas as vezes que aparece a palavra príncipe, está se referindo a Jesus? Não. Toma cuidado, tá? Leia o contexto, porque às vezes o príncipe pode ser Jesus, às vezes o príncipe pode ser igreja, né? Nós, como nós lemos aqui, não, eu não li aqui, mas tem um texto que eu gosto muito de usar, se eu não me engano, é o de Salmo capítulo 46, que vai falar que Deus toma o povo, né? Príncipes no meio do povo para serem o povo do Deus de Abraão. Ou seja, nesse sentido ali, aqueles príncipes somos nós, tá? Agora, o príncipe de Gog e Magog é Jesus? É a igreja? Né? É nação? Não, ali está falando acerca, né, do anticristo. Daniel capítulo 9 vai falar sobre o príncipe ungido. Ali é quem? É Jesus. E o povo do príncipe que há de vir? Ali é quem? É o anticristo. Então, tem que olhar o contexto,
Porque se você pegar todas as palavras na Bíblia, nos Salmos, nos profetas, que fala príncipe, tudo aqui é Jesus, então aqui também não vai dar. O contexto vai dizer qual príncipe que é aquele dali. Não se deixa ser enganado, tá? Por interpretações amadoras. Então, leia o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia, beleza? Então, nós temos aqui a porção do príncipe, tá? Como nós já estudamos agora. Nós temos aqui a porção dos levitas, um sacerdócio rebaixado. Temos a porção dos adoquitas, embaixo a cidade. No meio aqui nós temos o templo, tá? E a igreja? Pô, a igreja está acima disso daí. A igreja não pode estar nessa equação. Como que a igreja vai estar nessa equação se aqui as pessoas pecam, morrem, casam, mulheres ficam viúvas, né? Tem que raspar a cabeça, ficam suando, está lá escrito sobre isso também. É uma profecia que não cabe para o passado, porque nunca aconteceu, não cabe para o presente, porque impossível, nós não estamos herdando a terra, e muito menos para o futuro. Por quê? Para a igreja, no caso, né? Porque a igreja não peca. Não tem nem como simbolizar os sacrifícios espirituais. Por que não tem como simbolizar? Porque a igreja não peca, tá? Poderia até simbolizar para hoje, né? Mas esses textos de Ezequiel 40, 48, por mais que você queira simbolizar para hoje, como é que você vai simbolizar a explicação do sacerdócio de Levi? Simbolizar a explicação do sacerdócio zadoquita, né? Simbolizar, né, a herança da terra herdando hoje, a restauração da terra, né? É difícil. Então, gente, ficou mais um estudo aqui que vocês possam estar apreciando, né? E que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.